Olá, meus amores, tudo bom? Vídeo novo começando, gente bonita desse canal. O vídeo de hoje eu vou estar ensinando a modelagem, corte e costura desse macacão. Então, quem curte macacão, quem ama e adora, já levanta a mão aí. E se você é iniciante, não sabe nada de modelagem, não sabe nada de medidas, deixa nos comentários que eu passo o link passo a passo do que você precisa saber para começar a costurar e começar a modelar. Se você tem sonho, tem vontade, é louca por aprender a costurar e a modelar, uma das formas, além de você saber tirar as medidas e fazer as modelagens, você precisa praticar. E a gente tem uma maratona de vídeos justamente para você começar a fazer. Faz no TNT, é um tecido baratinho, você começa a praticar a modelagem até a própria costura e a montagem das peças. E a frase do dia hoje é: se ao enfrentar os problemas da vida lhe parecer que está escalando uma montanha impossível, lembre-se que a paisagem que você avistará no topo compensará qualquer esforço seu. Você conseguiu fazer esse modelo de macacão, a outra eu fiz separada, a parte da blusa e a parte da calça. Esse eu vou estar fazendo tudo junto. Então, o que eu sempre falo, primeira coisa, marca uma linha aqui, ó, de referência, com 1/4 da largura do seu quadril, e você vai marcar o comprimento que você vai querer esse macacão. Aqui, nós traçamos. Veja bem, tem gente que fala que eu falo rápido. Eu tô falando, eu sempre friso para vocês entenderem. Um retângulo com 1/4 da largura do quadril e o comprimento do seu macacão. Outra, aqui na frente, estão vendo aqui, ó? Você precisa deixar uma linha, pelo menos com 10 centímetros ou 7, porque depois é a linha que a gente vai precisar usar para o gancho da frente. Então, deixe essa linha aqui, ó. Primeiro faz essa marcação da linha e depois você faz o retângulo. O que nós vamos fazer agora aqui? Nós vamos marcar a altura da cava. Gente, eu sempre tô falando, se você não sabe das medidas, não tem como você fazer um molde sem saber das medidas. Então, deixa o link que eu passo as medidas para você, porque se eu for explicar todas as medidas passo a passo, o vídeo vai dar 1h30, 2 horas. A gente precisa colocar a altura da cava. A altura da cava, se você não sabe, lá nos stories do YouTube eu já tô falando e explicando. Você vai marcar a sua altura de cava. Depois que você marcou a sua altura de cava, você vai marcar a sua altura de frente. Depois que você marcou a altura da frente, que já é a linha da cintura, você vai marcar a altura do seu quadril. Depois que você marcou a altura do seu quadril, daqui pra cá vai ser a parte da calça, não é mesmo? Ele tá até mais distante o vídeo, porque eu deixei para vocês conseguirem ver tudo. Essa parte da blusa, você precisa entrar aqui no seu decote 10 centímetros. Entrou 10 centímetros, eu fiz só um pontinho aqui, tá? Dos 10 centímetros que a gente entrou, você vai marcar a medida do seu ombro. Eu vou colocar o meu ombro com 9 centímetros, mas você tem que colocar a sua medida, que é para depois não dizer que deu errado, viu? Marcou o seu ombro, você desce 4 centímetros, 4,5. Eu já falei, essa descida de ombro, tanto na frente como nas costas, não é obrigatório. Depois que você desceu aqui, ó, você vem aqui e esquadra. Ó, fez o risco para descida. Você vai marcar aqui o entrecavas da frente. Esse decote, ele é um decote V. Aqui a gente tem a linha de cava nossa, tá? Você vai descer, ó, se você quiser ele mais decotado, você desce aqui uns 3 centímetros. E aí você faz. Se você quiser ele mais fechadinho, você faz o seu decote até aqui. Eu vou descer aqui, ó, 2 centímetros da linha de cava e já vou deixar esse V marcado aqui. Agora nós vamos marcar aqui 1/4 da largura do busto, você vai marcar aqui nessa linha de cava. Depois a linha de cintura, 1/4 da largura da cintura, e aqui já tem o nosso quadril marcado.
Então, nós vamos vir aqui, ó, e esquadrar. Depois, o que a gente vai fazer? Da linha da cintura até a linha do busto. Traçou. Agora, nós vamos usar a régua francesa para a gente marcar a nossa cava. E agora, você precisa pegar a altura do seu busto. Então, vou pegar daqui, ó. Marquei aqui. Você vai marcar agora da altura do busto o entreceio. Marquei o entreceio. Gente, essa linha do busto, ela não é obrigatória em todas as peças de modelagem. Você pode fazer ela de vez em quando. Não é sempre que você precisa dessa linha do busto. Eu tô fazendo nessa modelagem por conta do detalhe que existe nessa roupa e eu vou mostrar pra vocês. A pence, gente, eu vou dar um recado pra vocês. Essa pence, você pode marcar a partir da linha de cava, você desce 4 centímetros e marca uma pence, ou você pode marcar a partir da linha do busto, gente. Isso não tem diferença, o resultado vai ser o mesmo se você fizer ela daqui pra cá ou se você fizer ela daqui pra cá. O busto tá aqui, ó, presta atenção, o busto tá aqui. Então, se você faz uma pence aqui ou se você faz aqui, o efeito é o mesmo, tá bom? Você vai marcar uma pence agora. Ó, você pode descer até 5 centímetros, você pode descer e marcar uma pence de 3 centímetros. Então, essa pencezinha hoje minha, ó, ela tá retinha, vocês estão vendo? Ó, retinha. Geralmente ela vem pra cá ou ela vem pra cá. Pode ser reta? Pode também, ok? Ela pode estar aqui na diagonal e ela pode estar reta também. Eu vou marcar aqui uma pence de cava. Então, você vai pegar essa parte da sua cava, se você precisar, não é obrigatório. Vai dividir ao meio, ó, dividiu ao meio. Desce 2 centímetros e faz uma pence de 2 centímetros. Para que serve essa pence? Essa pence serve para ajudar a modelar o busto, para quem tem muito busto ou para quem tem muito pouco busto, porque às vezes em alguns corpos que tem muito pouco busto, aqui embaixo fica um papo, aqui nessa parte aqui. Então, às vezes, você tem que fazer busto. Quando a gente marca a altura do busto, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Você depois, você vai descer, ó, e vai fazer uma outra linha, porque essa linha é o término, praticamente, do seu busto, tá? O que ele faz aqui, ó? O seu busto é mais ou menos isso aqui, ó. Seu busto é essa parte daqui. E ele tem um detalhe. Ó, aqui está a linha da nossa cintura, onde daqui nós vamos partir para estar fazendo essa calça. Mas você, se quiser, pode descer 3 centímetros, igual eu vou descer aqui, ó. Vou descer 3 centímetros. Por que eu desci 3 centímetros? Só para não ficar com essa cintura tão alta, porque ele tem um franzidozinho por aqui, se você observar, ó. Ele é meio franzidinho aqui, esse tecido. Ele tem uma descida aqui, ó, de onde você marcou lá, que é o decote, tá vendo? Até aqui, ó, essa parte daqui. Ele vai fazer uma curvatura aqui, ó, nessa linha daqui, viram? Ó. Vai fazer essa curvatura de onde você marcou o seu decote até essa parte daqui aonde tem a sua cintura. Então, essa parte de cima da blusa nós já fizemos. Eu vou descer agora para a parte da calça. Nós marcamos aqui a linha da cintura e marcamos a linha do quadril. O que você precisa marcar agora? Você precisa marcar da linha da cintura para baixo a altura do seu gancho. Se você não sabe, já tem vídeo no canal explicando qual que é a altura do gancho. É aquela que a gente tira quando tá sentada. Então, você vai marcar aqui a altura do seu gancho. Marcado. Agora, você precisa fazer o cálculo daqui, desse comprimento do gancho. Se você tiver que fazer uma pence aqui na frente, não precisa fazer, essa calça não tem. Mas se você quiser fazer, você pega esse valor daqui, divide ao meio e faz uma pence nessa parte da calça. Então, aqui nós vamos recortar, porque essa parte daqui, ó, eu vou riscar toda aqui em vermelho, para vocês verem. Essa parte daqui é toda daquele detalhe, ó. É toda do detalhe
que existe no macacão, que é franzido. Para marcar o comprimento do gancho frente, você precisa pegar 1/4 da largura do seu quadril, dividido por 4, menos 2 centímetros. Ele vai dar aqui, ó, um valor e você vai anotar exatamente aqui. Ó, risquei aqui a parte do gancho. Lembra que na calça a gente entra na frente aqui 1,5 centímetrozinho? Então, você vai fazer a mesma coisa, você vai entrar aqui, ó, 1,5 centímetros ou 1 centímetro, pode ser suficiente para você. Aqui e traçar o seu gancho. Você vai traçar entre a linha do quadril e a linha da altura do gancho. Olha aqui. E você vai vir com essa linha até aquela parte que nós entramos. A parte do macacão aqui, gente, ela tá praticamente pronta. Eu vou aumentar porque eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer agora com a perna, com a boca da calça. Essa mesma quantidade que você abriu aqui no gancho, você vai medir, vai ver quanto que tá dando e você vai colocar aqui no final da calça. Ó, a mesma quantidade do gancho. Ó, e uma coisa que eu quero mostrar agora pra vocês. Como eu falei, já falei da pence daqui. E eu vou falar dessa parte da pence da cintura. Você vai falar, não vai ter? Não, não vai ter. A gente vai cortar essa parte aqui, ó, exatamente na nossa medida. Porque ele fica certinho por conta desse recorte. Como tem esse recorte, ele faz o caimento exatamente no busto. Eu vou mostrar pra vocês no manequim pra vocês conseguirem entender, tá bom? E agora, o que eu vou fazer aqui? Aqui, ó, nós entramos, lembra? Nós entramos um pouco nessa calça daqui. Então, o que você pode fazer aqui? Você pode entrar 1 centímetro aqui, ó. A primeira linha do busto que a gente marcou, olha pra cá. Primeira linha do busto que nós marcamos, da altura do busto, nós vamos entrar 1 centímetro, ó. E vai esquadrar até o decote. Depois você vai vir até essa parte aqui, ó, da calça. Por que a gente vai entrar aqui um pouco? Para justamente você ter um caimento melhor. Ó, vocês estão vendo que aqui tem uma entrada? Como a gente não faz essa pence aqui, a gente dá uma entradinha aqui nessa parte do meio. E agora, o que nós vamos fazer? A parte da frente já está pronta. Então, nós vamos fazer a parte das costas. Você vai estar aproveitando a linha de cima, que é a linha de referência, que eu sempre falo que tem que ter. Você vai aproveitar a linha de cava, vai aproveitar a linha da altura da frente. Se a altura da frente sua for mais do que 3 centímetros de diferença para a altura das costas, então você precisa fazer essa modelagem separada, ou seja, você não pode seguir essa mesma linha, porque aí vai dar uma diferença maior e você tem que acertar aqui. Traçando a linha do quadril, que é a mesma. A linha da altura do gancho é a mesma? Sim, é a mesma altura. Então, vamos traçar ela aqui. E a linha do comprimento, que vai estar aqui embaixo. A gente vai marcar a largura do nosso quadril para a gente fazer aquele mesmo retângulo que a gente tinha falado. Lembra? Que é um retângulo com 1/4 da largura do quadril e o comprimento do seu macacão. Depois que você fez essa parte daqui das costas, nós vamos começar a parte do decote. Então vamos lá. Nós entramos aqui na frente 10 centímetros. Então eu vou vir aqui, ó, daqui pra cá e vou entrar 10 centímetros. O que eu vou fazer depois que eu entrei? Medir o meu ombro. Ó, marquei aqui, 9 centímetros do meu ombro. O seu você tem que ver qual que é. Vou aqui, quando eu entro 10 centímetros, esse primeiro pontinho que eu marquei, eu subo 2 centímetros. Depois que eu marquei o meu ombro, nessa marquinha eu desço 2 centímetros. Então, eu esquadro, ó, e já marquei. O que eu vou fazer aqui agora? Nas costas, eu vou descer 3 centímetros para ter um decotezinho, porque nas costas tem um zíper. E aí eu vou esquadrar aqui, ó. Já marquei o meu decote. Você precisa marcar o entrecavas das costas. E agora você vai marcar 1/4 da largura do seu busto, 1/4 da largura da sua cintura. E o quadril já tá marcado. Então, você vem do quadril até a cintura e da cintura até
a linha de cava. Posso marcar aqui a minha cava. Aqui eu vou pegar a minha cintura, dividir ao meio, marcar uma pence de 3 centímetros. Essa mesma medida que eu marquei ao meio aqui, eu vou colocar ela aqui também. E na parte também da linha de cava. Ó, vou traçar. Aqui eu já tenho a minha linha traçada, né, meninas? A linha da altura do gancho. Então eu preciso vir e fazer o meu gancho aqui. Como que eu vou fazer o cálculo do gancho das costas? Para eu fazer o cálculo do gancho das costas, eu preciso pegar 1/4 da largura do quadril, dividir por 2, menos 2 centímetros. Que eu já sei, aqui nessa linha da altura do gancho, eu vou marcar o comprimento do gancho aqui para fora. Ó, marquei aqui. Na parte das costas, a gente vai entrar, ó, na calça, 2 centímetros. Eu não vou reduzir aqui. Lembra que a gente tem aquela redução, a gente aumenta. Como o macacão ele tá inteiro, eu vou fazer ele exatamente assim. Então, eu vou reduzir aqui. É da linha daqui do quadril, olha aqui, a redução, 2 ou até 3 centímetros você pode fazer. Eu tô com um tecido, é uma malha bem grossa. Então, eu não vou refazer essa pence dos 3 centímetros aqui nas costas, tá? Porque ela tem bastante elastano. Então, se você tiver com uma malha grossa, com bastante elasticidade, você não precisa colocar esse valor dessa pence aqui. Ou seja, eu vou fazer o meu macacão aqui nas costas sem esse valor, sem essa pence aqui. Ele vai ficar retinho. Vou fazer aqui, ó, da mesma forma que eu entrei esse pouquinho aqui de 2 centímetros, ó, eu dou uma retirada aqui nas costas e ele morre um pouquinho, tá vendo? Só para você ter mais um caimento no macacão. Se você precisar, você reduz aqui, ó. Reduz aqui na modelagem 1 centímetro, meio centímetro. Eu já fiz um vídeo, tá? Falando sobre isso. Às vezes pro macacão não embolar, o zíper não embolar, ó. Você pode reduzir essa parte daqui. Às vezes a pessoa fica muito alto, então você reduz aqui, que aí aqui não fica dando papo. Então nós marcamos aqui o comprimento do nosso gancho e a gente vai pegar a régua de gancho, ó, vai colocar até aquela parte aqui do quadril, viram? Ó, e vai fazer o nosso gancho aqui. Feitinho de vermelho. Esse mesmo valor que nós colocamos aqui, nós vamos vir ao longo da calça pra gente marcar. Então, essa parte das costas, ela ficou certinha. Quando você estiver cortando, ó, observe esses lados assim, ó, pra não ficar com aquele bico, tá? Tanto na frente como nas costas, ó. Se você tiver essa régua, ótimo. Se você não tiver, você faz a mão pra tirar esses bicos que ficam no macacão, enfim. Aqui você não pode esquecer, na parte das costas do macacão, de deixar a medida do zíper aqui. Lembra disso? Isso aqui é opcional, da mesma forma que a pence. Se você tiver com tecido plano, você faz uma pence padrão. E agora, eu vou recortar o macacão aqui, porque nas costas eu vou deixar ele todo reto. Eu não vou colocar esse detalhe. Se você quiser, você também poderia colocar aqui, ó, o mesmo detalhezinho. Eu vou deixar só na frente. Aqui, meninas, ó, eu sei que o macacão não é tão simples, já cortei a parte das costas e agora eu vou voltar pra frente. Essa parte que você tem em V aqui, você divide ela ao meio. Depois que você dividiu ela ao meio, você faz uma pence. Pode ser ela a profundidade de 1,5 centímetros. O mesmo valor do entreceio você marca pra cá, ó, e faz a pence viradinha pra cá. Essa pencezinha pode ser virada pra cá, pode ser virada pra cá. Gente, não tem problema. O importante, ó, você pode fazer assim, ó. Ó, poderia fazer assim? Pode fazer assim também. Pra que serve essa pence aqui nesse V? Molde o teu V não ficar abrindo. Ó, não precisa ser muita coisa, gente. É 1 centímetro só, 1,5 centímetros você faz. Retraça o teu V, tua marcação e recorta.
Que pence que a gente precisa dobrar aqui agora, ó. A pence busto. Dobrando a pence busto, retraçando ela, ó. Qual mais a pence que a gente vai estar dobrando? Essa pence aqui, ó, você pode vir e fazer até o busto, como se ela tivesse aqui também, você pode vir fazer ela da cava até a linha de cava, não tem problema. Ó, você vai dobrar agora essa pence de cava. Já falei que ela não é obrigatória. Vai retraçar essa cava e vai cortar. Tá vendo, gente? Por que que depois o molde fica bom, fica ruim, fica perfeito, não fica? São muitos detalhes. O que que nós vamos fazer aqui agora que eu falei, ó? A gente vai cortar aqui essa parte, separou da calça. O que mais? Vamos cortar aqui essa parte aqui, ó, separadinho. E aqui uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Depois que você terminou o seu molde, você vai lá, coloca o molde faceando um com o outro, tá? Aqui, ó, nós recortamos, não é mesmo? Eu coloquei aqui porque a gente precisa colocar, nós fechamos a pence busto e fechamos a pence cava. O que que acontece? Ela diminui, ela enxuga. Então a gente precisa colocar ela faceando com a altura da cava, das costas e a linha da cintura. Tá vendo a diferença que vai dar? Então você vai lá, coloca um papelzinho aqui, ó, que é para você completar esse valor. Ó, coloca a sua régua, viu que tá dando direitinho? Você vai lá e vai colar esse papel. Pronto, você vai pegar aqui, ó, a linha da cintura, aonde tava, tá vendo? Ó, e vai retraçar. E aí você tem aqui, ó, esse valor é o da calça, esse valor daqui é do nosso recorte. Isso daqui ela tem um franzido. Quando eu for cortar no franzido, eu vou aumentar aqui uns 10 centímetros pra gente conseguir franzir no tecido. Foi. Aqui, meninas, o que eu falei com vocês em relação a essa parte aqui, vocês estão vendo? Como nós tiramos aqui um pouquinho, 1,5 centímetro que eu tirei ali mais ou menos, o que que aconteceu aqui, ó? O próprio papel já praticamente se encaixou. Como nós não temos a parte do busto, ó, então ele fica certinho. Então quando nós cortarmos no tecido, ele vai entrar perfeitamente no corpo. Vocês estão vendo, ó? Lateral e a parte do meio. Por mais que fique uma sobrazinha aqui, isso aqui vai compensar na medida que você vai colocar e porque o tecido tem elastano também. Mas se fosse um tecido plano, você também poderia vir aqui, ó, e fazer uma pence aqui, se fosse um tecido plano. Essa parte do busto tem aqui um franzido. O que que a gente vai fazer aqui? O que eu vou mostrar agora pra vocês é o seguinte. Quando você tem esse tipo de franzido na parte do busto, igual esse detalhe que nós vimos que tem nesse macacão, você vai pegar esse valor daqui, ó, e vai dividir mais ou menos em 3 centímetros, ó, de 3 em 3 centímetros, pra gente vir cortar pra fazer aquele franzido que ele tem. Não é muito franzido, mas tem um pouco de franzido, não é mesmo? O que que você vai fazer aqui agora, ó? Você vai riscar até essa ponta aqui do ombro, ó. A pence de cava é a única que permanece fechada. E você vai vir abrindo a quantidade que você vai precisar colocar do franzido. Você pode deixar 1 centímetro em cada, dentro de cada um. Pode deixar 2, depende do que você precisa. Quanto mais busto você tiver, menos franzido você põe. Então eu vou deixar aqui, ó, com 1 centímetrozinho já é suficiente. É só mesmo para poder dar um leve franzido. 1,5 já é suficiente. Ó, você vai retraçar ele aqui, tá vendo, ó? E vai recortar. Assim ficou a parte da frente. Qual foi a pence que permaneceu fechada? A pence
daqui do decote, que não foi para modelar, foi uma pence para fechar, para o V não ficar abrindo, que você sempre faz isso. E qual foi a outra pence? A pence de cava. Das costas aqui, ó, como eu falei, se você sabe que você tem as costas muito comprida, que sempre dá problema no seu zíper, você vem aqui, ó, e diminui 1 centímetrozinho para ter esse caimento, e você vai cortar exatamente nesse formato. Aqui, meninas, então eu posicionei a parte da frente da calça. Ó, o tecido tá dobrado em 2 vezes, tá? Aqui tá a auréola do tecido e eu estou posicionando os moldes, tá? Então aqui, ó, a parte você vai colocar certinho. Por que que aqui, ó, aqui tá meio enviesado essa parte, então você vai facear a parte reta do tecido. Olha aqui, ó, o fio do tecido que tá aqui, você vai colocar com a parte que a gente tem da nossa lateral cava, tá? Ó, seguindo esse sentido aqui do fio. O fio tá aqui do tecido. Então você posiciona todas as linhas que são retas que nós fizemos da calça, ó, tudo pra cá. Eu separei as costas também, tá? Então eu vou colocar ela aqui, ó, as costas. E essa parte daqui, ó, eu também vou colocar virada aqui, que é pra eu cortar ela, ó, aqui, bem juntinho aqui, porque ela tem o quê? Ó, lembra? Aqui você coloca ela bem juntinho aqui, bem no cantinho. Ó, parte das costas. Tô fechando aqui essa pence da cintura, da parte das costas todinha até aqui. Então ela elimina aquele ovo para poder me dar aquela ajustada que a gente precisa. Bom, assim que você vai cortar, essa quantidade a mais é por conta do zíper. Agora eu vou recortar. Aqui, ó, nessa parte eu coloquei uns 10 centímetros a mais do que o valor original nosso da cintura, né, abaixo do busto, para fazer o franzido que tem ali. Que eu tô cortando a parte da calça da parte das costas. Você vai me perguntar, por que que você dividiu o macacão? Gente, eu dividi porque eu achei que, como ele já tem divisão na cintura na frente, se ele ficar inteiro nas costas, eu acho que vai ficar um pouco estranho. Então eu preferi dividir e fazer uma costura para ficar legal. Mas você pode cortar tranquilamente ele todo inteiro, não tem problema nenhum. Aqui, meninas, e agora eu vou estar cortando esse babado jabur, que é pra manga, na verdade, dele. Quem não sabe, tem o link no canal, é só me pedir que eu deixo falando tudo sobre babado jabur. Você vai cortar 2 vezes, tá bom? É sempre a primeira volta. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, a quantidade que eu gastei. Ó, você coloca a fita aqui em pé pra fazer a medição. Ó, deu 1,36 centímetros, tá? Medindo por essa parte externa, que é pra você saber quanto que você precisa cortar pra você fazer a sua manguinha. Ó, meninas, aqui já tá a parte das costas, ó. Eu vou dobrar aqui essa parte da pence que eu cortei aqui. Ó, posicionei o molde em cima e você vai, ó, marcar sua pence da parte da calça das costas. Você faz dos 2 lados. Depois que você fez a pence, você já vem aqui, ó, dobra ela e alfineta. Aqui agora eu já vou pegar a parte de cima, ó, para poder alinhavar aqui também, porque quando eu for para a máquina eu passo os 2 juntos de uma vez. Faz isso dos 2 lados. Já coloquei a parte da calça da frente aqui, posicionei ela, e agora o que eu vou fazer é franzir essa parte daqui. Você vai franzir essa parte até ela chegar nesse tamanho daqui, deixando 1 centímetro de costura em cima e nessa parte de baixo. Aqui, ó, no gancho, você pode pegar já o gancho da frente e juntar aqui um com o outro. E aqui já fica para passar na máquina. Aqui, ó, fiz o franzido. E ele precisa ficar aqui, gente, bem justinho em você, que aí ele faz esse efeito daqui. E agora, ó,
eu já vou colocar aqui, só pra gente já ir tendo uma noção de que você vai montar ele já. E agora essa parte aqui, ó, ele vai ser exatamente esse formato. Então, o que que você vai fazer já? Você já vai pegar para você fazer o acabamento daqui. Você faz uma bainha normal. Ó, você vai fazer dos dois lados e aqui depois a gente vai franzir para ele encaixar exatamente nessa parte daqui, ó. Ó, tô passando agora a parte da pence da calça na máquina. Depois que eu passei, eu já vou costurar um no outro aqui. A blusa igual tava. Passando aquela parte do gancho, tá vendo? Da frente já aqui na máquina. Ó, depois que eu passei na máquina aquela parte do gancho aqui, você vai passar aquela parte que nós colocamos, que tem o franzido da frente. Aquela parte da frente, ó, do decote V, eu vou passar aqui na máquina. Aqui, meninas, fica perfeitinho essa parte, tá vendo? Perfeitinho essa parte do acabamento. E agora nós vamos pegar aqui, ó, e franzir essa parte em volta, que é a parte da frente. Lembra? Na parte de baixo do seio que a gente tem que franzir. Olha aqui, esse é o efeito que vai ficar. Franzir, existem várias formas de franzir. Tem um vídeo só falando de franzir, se você não sabe, me pede que eu deixo pra você. Outra, não franzir com elástico, ou franzir na máquina mesmo normal, tá bom? Ó, vocês estão vendo aqui, essa parte daqui é aquela parte de baixo do busto. Então, depois que você franzir, você vai vir aqui, ó. Ele tá com a costura virada pra nós, né, que é o lado avesso, e vai vir encaixando ele aqui, tá? Ó, já tinha encaixado o outro lado, você vem e coloca por cima. Eu vou colocar por cima. E quando eu costurar, ó, eu vou costurar assim por cima. E você vem alinhavando aqui embaixo do busto todo esse tecido. O acabamento, olha aqui, a gente já tá montando ele. O que que você vai fazer? Viu que eu passei aqui um por cima do outro? Eu passei porque assim ajuda para não ficar muito mais decotado e ajuda também no acabamento. Eu vou vir agora passando aqui na máquina. Ó, exatamente na máquina para prender. Ó, depois que você passou aqui no Vzinho que tem lá em cima, tá vendo, ó? Que tá um por cima do outro, ó, você abriu ali e você vai continuar, ó. Ó, prendi ele todinho aqui, ó, todo preso certinho. E agora a gente vai pegar essa parte da calça, das costas, olha aqui, a parte do gancho, vai juntar gancho das costas. Tá vendo a parte da calça, ó? Você vai juntar ela aqui. Alfinetar, porque a gente vai ter um zíper. Ó. Até a metade. E a metade daqui pra cá eu já vou passar na máquina. Ó, certinho feito aqui. Tá vendo? E agora a gente vai pra lá pra montar. Meninas, parte das costas, ó, essa parte aqui tá passada já. Agora eu vou pegar a minha parte da frente, posicionar também aqui, ó, e vou pegar embaixo, ó, acertei as pernas, embaixo de cada gancho, tá vendo? Eu vou juntar um gancho com o outro, costura com costura, e vou alfinetar esse entre pernas todinho. Ó, já passei essa parte do entre pernas. Agora eu tô acertando ele aqui, ó, que é pra vir e passar. Tô ligando aqui, ó, costura com costura aqui na lateral, pra gente passar essa parte aqui na máquina também. E agora nós vamos passar na máquina essa parte do entre pernas, que é onde tem aquela parte do gancho, lembra? A gente vai passar agora na máquina aqui. E lembra aqui, ó, que a gente precisa agora prender a lateral. Então, o que que a gente vai estar fazendo, ó? Você vai juntar a costura da cintura da calça, toda certinha, igual nós já tínhamos alinhavado, tá? E você precisa juntar aqui, ó, cava, com a parte da cava, tá? Isso aqui é o principal para ficar certinho. Você primeiro vai pegar essa ponta aqui da cava,
juntar uma com a outra para ficar certinho. A diferença que der aqui, ó, tá vendo que tá dando uma diferença? Essa diferença você vem e deixa ela aqui mesmo, no franzido, porque aí isso significa que você tem que dar mais uma franzidinha. Então você vem aqui, acerta, ó, puxa o seu franzido um pouquinho mais e faz a costura. Então você primeiro acerta a parte da cintura, costura com costura, e a parte da cava. Essa parte daqui que nós temos, que tem essa divisão, você só vai acertar depois, no final. E a gente vem passando na máquina agora, ó, a parte da cava da lateral. Aqui, o que eu quero mostrar para vocês agora é a questão do revel das costas. Ó, eu sempre faço dessa forma, você pode fazer no molde também, eu também já fiz no molde. Ó, você vai definir com a sua fita métrica a quantidade que você coloca. Eu coloco entre 5 e 4 centímetros de vira. Você faz nas costas ou na frente se tiver, se precisar, e corta. Ó, vai vir aqui, colocar aqui certinho, passar o alfinete e lembra que aqui, ó, a gente vai colocar o zíper. Agora que nós colocamos esse aqui, a gente vai passar na máquina agora também. Só que eu já vou colocar o zíper aqui, meninas. Ó, eu vou começar aqui por pôr o zíper já, ó, pontinha aqui, tá? E a quantidade que você deixou para o zíper, você já vai começar a alinhavar. Começando a passar o zíper. Para você passar esse tipo de zíper, quando tem a costura na cintura, precisa vir aqui, ó, eu já costurei o zíper da esquerda. Então, você vem, você marca com o giz no zíper a altura que foi e aí você acerta aqui. Você alinhava quando o tecido tem mais elastano, que é para ele não fugir do zíper e não embolar. Ó, e quando você for passar essa parte, você passa aqui com o zíper e tudo abertinho assim. Passou, você vai cortar esse excesso aqui, ó, na diagonal. Tira essa parte do zíper que você tem. Costura aqui agora, junto com o zíper e tudo. Não se esqueça de dar os piques, tá? Se dá o pique do jeito que você achar melhor. Esses piques, para quem não sabe, é para ajudar nas curvas. Quando você tem uma costura reta, você faz os piques, que é para a costura reta não ficar repuxando e não arrebentar. Ajuda também no caimento dessa roupa. Ó, colocamos, o zíper tá certinho aqui e aqui é o lado, ó, do avesso, no caso o lado interno. Ó, e aqui nessa parte que você já passou o zíper do outro lado, você vai lá, faz uma marquinha aqui, porque aí você já fica sabendo exatamente onde você precisa vir com a costura. Ó, pega essa marquinha daqui, você já sabe que é por aqui. Você vai fazer o mesmo acabamento, a gente vai só fechar o zíper aqui, ó, pra você ver, tá vendo? Fica certinho um com o outro. Olha aqui, ó, o acabamento da finalização do zíper. Estão vendo? Ó, e aqui foi a parte da calça. Lembra que nós já tínhamos costurado um pouco até aqui a metade? E aqui foi o zíper. Então aqui, ó, você pode vir com o alfinete, prender aqui, ó, para fazer essa finalização aqui do zíper. E aqui você tem duas opções, ó. Você pode vir aqui, ó, e fazer isso aqui. Esse movimento daqui para cá. Agora, se você, claro, você tem que deixar a margem, a quantidade para o zíper e tudo. Se você achar que vai ficar muito apertado, o que que você faz? Aí você já precisa colocar o teu zíper um pouco para cá. Essa quantidade que eu deixei já foi suficiente para mim. E agora a gente vai costurar. Ó, aquele pedaço a gente começa um pouco mais, joga o zíper para cá, encaixou a agulha, fez o retrocesso e vem retinho costurando. Ó, costurou certinho. E mesmo assim, eu posso vir depois e passar esse macacão todinho por dentro, tá? Na overlock. O zíper tá aqui, ó, meninas. E aqui ficou o final dele. Tá dando pra ver? Ó, viram? Ficou aqui por dentro, então fica certinho. E agora você vai juntar os ombros. Então você vai juntar essa parte que já tá
com o revel das costas, juntou com aquele parte da frente que nós fizemos, ó, costura com costura para ficar bem certinho, e a gente vai passar na máquina agora. Ó, ficou perfeitinho o encontro de um com o outro. Depois aqui, claro, a gente vai fazer o acabamento. Você faz nos dois ombros. Ó, e aqui eu vou mostrar o que eu vou fazer na bainha. Ó, uma bainha simples, tá? Normal. Eu vou vir aqui e vou fazer esse tipo de bainha. E agora nós estamos aqui, ó, com a parte do macacão. Eu peguei aqui a parte do babado jabur, tá vendo? Essa parte daqui, ó, gente, onde tem essa rodinha, eu já vou vir aqui na frente e já vou colocar. A gente vai costurar aqui agora e eu vou mostrar pra vocês. Meninas, olha que coisa mais linda, tá vendo? Muito fofo, né? Nós vamos estar passando agora aquela parte da bainha na máquina. Então, esse vai ser o resultado ao longo da sua bainha. Ó, do outro lado, como que vai estar. Aqui você tá com essa parte todinha da parte da manga, né, do babado jabur para ser costurada. O que você vai fazer? Você vai juntar aqui essa voltinha que ele tá dando aqui, ó. Tá vendo? Você fez isso. Você vai desfazer aqui, ó. Porque a gente vai passar uma costura aqui, ó. Presta bem atenção nessa partezinha aqui. Você vai cortar esse excesso aqui todinho, aqui. E aí, você vai costurar novamente aqui pra dentro. Então, você vai ter esse resultado aqui, ó. Esse resultado aqui na parte da frente, estão vendo? E na parte do avesso, você vai ter esse efeito, esse resultado. Então, agora a gente vai costurar ela aqui na cava. Já falei para você não se perder nas costuras retas. Vai pegando essa parte da sapatilha para você se facear aqui, ó, com o tecido. E você tem aqui, ó, ela toda colocada. A gente passa depois um overlock aqui por dentro, ó. E fica certinho. Para você fazer esse modelo, você precisa sim saber das medidas, porque eu vou estar fazendo a modelagem todinha, mas você já precisa saber pelo menos qual é a circunferência, qual é 1/4 da largura do seu busto, qual é a altura do seu busto, qual é a altura do gancho. Se você não souber isso, fica difícil, porque aí eu vou passar isso tudo na modelagem e o vídeo vai ficar o dobro desse vídeo. E então, meus amores, esse macacão ficou pronto. Eu sei que não foi nada fácil, realmente essa modelagem é um pouquinho mais difícil. Eu diria que ela está dentro dos níveis. Sabe aquelas revistas que tem aqueles moldes e aí elas colocam lá nível fácil, nível intermediário, nível médio, nível difícil? Pois é, eu diria que ele está no nível difícil por conta desses detalhes que ele tem. E já me disseram em relação à modelagem, e aí, você faz, dá tudo certinho? Pois é, quando você sabe as medidas certinhas e como colocar isso na modelagem e conhece o corpo ou do cliente ou o teu corpo, não tem como dar erro. Eu vou estar falando agora do manequim ao mesmo tempo da modelagem, dar uma resumida pra gente relembrar, e você que não entendeu e achou muito difícil, começar a entender aonde é que estão os pontos que você precisa saber. Em relação ao decote, quando a gente abre, muita gente fala que às vezes não gosta de vestido ou de roupa transpassada ou que tenha esse detalhe porque fica muito decotado. Vamos lá, isso é um mito, isso não existe. O decote quem determina é você. Aqui, ó, quanto mais a gente abrir aqui e quanto mais a gente descer, mais decotado vai ficar. Então, se você gosta daquele decote bem fechadinho, sabe o que você faz? Por exemplo, eu entrei 10 centímetros, mas é claro, isso vai de cada corpo. Então, você entraria de repente 8,
7, ficaria aqui, ó, bem mais juntinho aqui. E aí, em vez de você descer a quantidade que eu desci, que foi até a linha de cava, 2 centímetros a mais, foi o que eu desci. Então, o que você faria? Você desce até a linha de cava, sabe o que vai acontecer, ó? Ele vai ficar exatamente assim. Não vai ficar com decote nenhum. É claro, tudo vai depender também da quantidade de busto. Se você não tem quase busto, isso aqui nem vai fazer diferença. Pelo contrário, vai ficar até bonito porque não vai aparecer nada. No meu caso, um pouquinho só que desce já aparece. Falando da manga, se você não sabe fazer modelagem de babado jabur, já tem uma playlist ensinando passo a passo como fazer babado jabur e os detalhes e dicas e segredos do babado jabur. Não é tão simples assim, mas também não é impossível. Falando agora dessa parte que nós temos aqui, ó, desse franzido. Como eu disse no molde, se você tem muito busto, então você franze bem pouquinho. Se você tem pouco, você pode franzir bastante, porque a sensação vai ser que você tem mais. Outro detalhe que você precisa saber, essa parte daqui franzida é muito bacana para quem de repente está com um pouquinho de barriga e tudo, por incrível que pareça. Esse franzido e esse detalhe que a gente tem, quando a pessoa olha para você, os detalhes dessa roupa chamam mais atenção do que a sua própria barriga. Então, fica a dica para você que tem um pouquinho de barriga, que está querendo disfarçar. E para você que já me passou mensagem, quem terminou de ser mãe, quem terminou de ter bebê, esse é um macacão super ideal, porque ele dá para você tirar aqui e ao mesmo tempo amamentar. E outra coisa, você fica confortável, super elegante, se sente bem, e esse franzido dá super uma disfarçada. Essa blusa, se você tiver que fazer uma pince busto, pode fazer, como eu falei. Não é obrigatório, porque ela já tem esse drapeado, mas se você tem muito busto, vale a pena fazer. Outro detalhe que eu quero passar para vocês. Essa parte do franzido, como eu falei, você vai estar encaixando. Quero mostrar a parte da calça. Olha aqui, ó. Ela ficou certinha, toda soltinha, tá vendo? Ó, ficou perfeita. Lembra que no molde eu tinha descido 3 centímetros na parte da calça, além da minha cintura? Olha aqui o que aconteceu, ó. A divisão entre a calça e a cintura tá exatamente aqui. Por quê? Porque assim ela não fica com a cintura tão alta. Falando das costas agora. Ó, se você observar, as costas ficou perfeita. Cadê a pence das costas? Não existe. Lembra que eu falei pra você, quando você tá com tecido de elastano, esse tecido é mais do que elastano. Ele é uma malha muito grossa, gente, que existe aqui na Europa. Eles chamam de uma malha meia toalhada, é o nome que eles dão, mas assim, eu não sei, é como se fosse um gabardine pesado, sabe? Um tecido pesado, só que ele é mais fofo, realmente ele parece ao mesmo tempo um crepe, a textura dele é fino assim, é delicado. Enfim, e ele tem muito elastano, é como se fosse uma malha mesmo de algodão. O que acontece? Esse tipo de malha, esse tipo de tecido tem muita elasticidade, e aí você retira. Lembra que eu retirei na cintura? Olha o que aconteceu. Você fica sem uma pence na cintura. Por quê? Mesmo, aí vem a pergunta, mas o molde está reto, será que o molde vai modelar? Porque o molde é o papel. Quando você corta num tecido que tem elastano, o próprio elastano vai fazer a modelagem do seu corpo. Olha aqui, é o que acontece. Falando também das costas, lembra que tinha uma entradinha que eu desci e subi 1 centímetro? Se você tem problema já com um zíper aqui embolando, gente, já tira. Você tira aqui, ó, desce 1 centímetro e sobe 1 centímetro. Corta ali. Faz aquele detalhe, você não vai ter mais esse problema com o zíper. Agora, é claro, não adianta você tirar essa quantidade e você colocar o zíper todo errado, como eu já expliquei em um vídeo por que o zíper embola. Por quê? Porque tem outras variantes que podem ocorrer para o teu zíper embolar. Então, você também tem que estar sabendo, tem que estar atenta. Isso aqui é um dos detalhes que ajuda o teu zíper não ficar embolando. Então, ó, fica perfeito. Ó, então, como que ele ficou? Todo soltinho. Tá vendo? A perna, ó, toda solta. Se você não sabe também sobre calça, pede o link que eu passo para você, como tirar as medidas de gancho, como fazer. Mas se você tirar as suas medidas certas e fizer exatamente como eu tô falando, não tem erro. Então aqui tá o macacão.
inteiro. Tá vendo? A calça ficou bem bacana, porque ficou retinha, não ficou justa, exatamente como eu não gosto. Pra mim é até bom esse tecido ser grosso, porque eu não costumo usar muito macacão, gente, justamente por isso, porque eu acho que marca muito. Então, assim, eu não gosto muito, mas esse aqui, ó, ficou perfeito. Tá vendo? O detalhe das costas, ó, a calça, ele ficou retinho, não marca em nada, gente, ó. Mais uma coisa que você precisa se atentar. Quando você está trabalhando com tecido que tem muito elastano, com uma malha, você precisa prestar atenção, por exemplo, na questão do ombro, né? Na questão das suas medidas, das suas alturas. Por exemplo, se você tem uma altura daqui até aqui, se essa altura aqui, um exemplo que eu estou dando, está dando 20, se você for trabalhar com malha, o que vai acontecer? Você tem que colocar pelo menos um pouquinho menos. Por quê? Porque senão quando você colocar, isso aqui vai descer. Vai ficar muito decotado, porque a malha sempre, eu tenho um vídeo já falando essas diferenças da malha, como calcular. Vocês viram que eu terminei usando um molde normal de tecido plano. Mas você precisa fazer, às vezes, alguns ajustes, como a questão da pence que eu falei. Eu só coloquei a medida de costura, olha aqui, e ficou justinho, ficou certinho. Aqui, ó, eu não entrei com pence porque duas coisas que eu falei com vocês, porque era elastano e ao mesmo tempo porque ele tinha esse franzido, então não tinha necessidade. Então são muitos detalhes que você precisa ir tendo noção. Aqui, a mesma coisa, ó, ela ficou bem comprida. Por que ela ficou ficou no tamanho certo, gente? Mas assim, ela ainda tá um pouquinho comprida. Se eu pudesse, se eu quisesse, eu deixaria até ela um pouquinho mais curta, se eu tiver que usar com uma sapatilha, porque ela vai estar arrastando no chão. Mas por quê? Porque a malha ela pesa, ainda mais essa malha que é pesada. Então, ela vai pesar, ela vai cair mais ainda. Então, em vez de repente ela ficar naquela medida que eu tinha deixado, ela vai terminar ficando um pouquinho mais. Então, você só tem que se atentar a esses detalhes, são pequenas coisas que vão fazendo a diferença. Aí, a pessoa vai falar assim, nossa, mas ela faz e fica certinho. Eu gosto de fazer a modelagem, eu gosto de fazer a costura, montagem e mostrar já para vocês, porque já tá vivo aquilo na minha cabeça e todos os detalhes que eu preciso passar, para justamente você saber. Por exemplo, lembra daquela pence que a gente fala do decote V? Olha aqui, ó. E não é porque malha não, gente. Eu já tenho um vídeo no canal aqui feito um V, um vestido com tecido e fica perfeito, ele não fica abrindo. Então saiba, quando você está fazendo um decote V, você tem que colocar uma pence aqui. Se você não colocar, não adianta, vai abrir mesmo sendo malha. Ela abre. Então, cada detalhe, cada coisinha, você precisa estar sempre atento. Então por isso que eu gosto de fazer a modelagem, gosto de montar, gosto de costurar, porque eu tô com aquilo já vivo, já na minha cabeça, na minha mente, para passar esses pequenos detalhes para vocês, que são pequenos detalhes que fazem a diferença lá na frente. Meninas, então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, o principal, entendido, porque esse é o principal do canal e o porquê desse vídeo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E até o próximo vídeo com muitas dicas e novidades para vocês. E um beijo grande no seu coração e fica com Deus. Lembre-se que sonhos existem para serem realizados. Por isso, não olhe para trás e não escute palavras de desânimo, porque não vale a pena. Creia somente em Deus.